deserto. Mas havia algo mais em Gerson, um brilho nos olhos, como se ele já entendesse que sua existência era maior que ele mesmo. Ele era o símbolo de uma nova vida, a memória viva de que Deus não abandona, mesmo em terras estranhas. E então veio Eliezer, seu irmão. O nome dele era outra marca de fé. O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Esse era o testemunho silencioso de Moisés, ecoando através de seus filhos. O pequeno Eliezer trazia consigo a lembrança da libertação e a promessa de que, mesmo em meio ao perigo, a ajuda divina nunca estava longe. O tempo passava, e Gerson e Eliezer deixavam para trás a fragilidade da infância, transformando-se em jovens que, mesmo sem perceber, carregavam um peso maior do que os simples anos de suas vidas. O que significava ser filho de Moisés? Para eles, essa era uma pergunta que pairava no ar, sem resposta clara. Eram dias simples, mas cheios de significados ocultos. Entre uma viagem e outra pelo deserto, enquanto ajudavam a cuidar das ovelhas ou ouviam as palavras de seu pai ao redor da fogueira, eles começaram a entender, ainda que de forma sutil, que suas vidas não seriam comuns. Crescer sob o olhar de Moisés era como viver entre dois mundos. De um lado, havia o homem simples, pastor de ovelhas, que ensinava lições práticas sobre a vida no deserto, como encontrar água em um solo aparentemente morto ou como se proteger dos ventos cortantes das dunas. Do outro, havia o líder que carregava histórias que pareciam grandes demais para caber em palavras. As pragas do Egito, o confronto com Faraó, o mar que se abriu como portas gigantes, tudo isso era como um sonho contado ao pé da fogueira. Mas os olhos de Moisés, tão cheios de mistério, diziam que era real. No entanto, havia um silêncio em tudo isso. Moisés raramente falava diretamente sobre o que esperava dos filhos. Ele os amava, isso era claro, mas parecia sempre preso a algo maior, algo que ninguém além dele conseguia entender completamente. E talvez por isso, Gerson e Eliezer sentiam-se como peças de um quebra-cabeça divino que ainda não haviam montado. As noites no deserto eram um espetáculo por si só. Sob o céu salpicado de estrelas, o silêncio parecia vivo, quase como se sussurrasse segredos antigos. Era nesse ambiente que Gerson e Eliezer começaram a perceber que o deserto, apesar de árido e implacável, guardava lições que iam além do que os olhos podiam ver. Moisés, com seu cajado sempre à mão, muitas vezes parava para olhar o horizonte como se esperasse por algo. O deserto fala, ele dizia em um tom misterioso, mas é preciso aprender a ouvir. Os irmãos cresceram envolvidos por essa atmosfera quase sobrenatural. Cada tempestade de areia, cada nascente de água encontrada em meio à vastidão, parecia ser mais do que simples eventos do cotidiano. Eram como mensagens codificadas, moldando suas almas. Aos poucos, eles começaram a entender que o deserto era mais que um lugar. Era um teste, não apenas para o corpo, mas também para o coração. E, de certa forma, parecia que o próprio Deus usava aquela terra seca para preparar os dois irmãos, assim como já havia feito com Moisés. Mesmo que ainda não compreendessem plenamente, Gerson e Eliezer sentiam que algo maior os aguardava. Havia momentos em que Moisés desaparecia por horas, às vezes dias, deixando-os com Zípora, sua mãe, ou com os anciãos de Midian. Quando ele retornava, parecia mais silencioso, mais pensativo. Esses intervalos, envoltos em mistério, deixavam os irmãos inquietos. O que ocupava tanto a mente de seu pai? Seria o peso de sua missão ou algo que ele ainda não estava pronto para compartilhar? Enquanto cresciam, suas perguntas só aumentavam. Não sabiam que a resposta não estava apenas no deserto, mas também dentro deles. Como dois pássaros no ninho, sentiam que o tempo de voar estava se aproximando. E Moisés, mesmo sem dizer uma palavra, parecia saber que esse momento estava cada vez mais perto. O vento do deserto continuava soprando,
trazendo consigo presságios de algo que estava por vir, algo que mudaria tudo. Com o passar dos anos, Gerson e Eliezer começaram a notar algo curioso. Em meio às histórias grandiosas e cheias de milagres que ouviam sobre o pai, havia lacunas, silêncios que nunca eram preenchidos. Por que Moisés raramente falava sobre os dias no Egito antes de se tornar um pastor? O que o fez fugir tão longe? As histórias da sarça ardente e das pragas eram impressionantes, mas deixavam perguntas no ar. Era como se o passado de Moisés estivesse enterrado sob camadas de areia, assim como tantos segredos do deserto. Os dois irmãos também perceberam que, enquanto o povo de Israel crescia em importância na narrativa de seu pai, eles pareciam ficar à margem. Moisés falava sobre as tribos, sobre a aliança de Deus, sobre os mandamentos que seriam entregues no futuro, mas nunca dizia claramente onde Gerson e Eliezer se encaixavam em tudo isso. Esse silêncio era ao mesmo tempo frustrante e fascinante. Eles se perguntavam: somos parte dessa história grandiosa ou apenas espectadores? O peso de serem filhos de Moisés os seguia como uma sombra, mas o mundo ao redor não parecia notá-los. Quando Moisés caminhava entre o povo, carregando o cajado, todos o olhavam com reverência. Mas Gerson e Eliezer, eles passavam despercebidos, como se fossem pedras no caminho. Será que isso era um acaso ou algo deliberado? Talvez o próprio Moisés tivesse escolhido mantê-los à distância, protegendo-os de algo que eles ainda não podiam compreender. Esse aparente anonimato, no entanto, escondia algo mais profundo. Eles eram como sementes lançadas ao solo, invisíveis por enquanto, mas cheias de potencial. E de alguma forma, o silêncio das Escrituras parecia carregar um prenúncio. O papel de Gerson e Eliezer ainda não havia sido revelado. O deserto, com seus ventos incansáveis, continuava a sussurrar histórias que ninguém mais parecia ouvir.